Bem, quando chegamos à terceira geração, é uma pergunta complicada. Chegamos à terceira geração e, obviamente, temos que pensar no legado que nos deixaram, em todo o trabalho feito pelos fundadores e também por todos os colaboradores que passaram por aquela casa. Portanto, eu, o Reiby, ainda não tínhamos nada como temos hoje, não é? Mas era nos jardins de São Bento, nós passávamos por ali, era ali. O meu pai teve a sorte de se rodear por pessoas extraordinárias, uns que saíram do Banco Ultramarino, que entraram na nossa empresa na parte da contabilidade, tiveram lá anos e anos, o Sr. Zé Marcos, mais de 50 anos na casa. Não foi nada fácil integrar a equipa da Agro-Ribatejo, quando antes de começar a estudar já comecei a ir eles perceber. Bem, há sempre aquele dono, neto do dono, o filho do patrão. Miúdo, mas tu estavas seguro e convicto que era isso que querias? Eu terminei o liceu e eu só queria trabalhar. Queria trabalhar com o meu pai, porque eu via sempre o meu pai como mais velho. O meu pai, quando fez 50 anos, eu pensava que o meu pai tinha 100. Era a ideia que eu tinha, lá está definido, que era diferente. No outro dia eu ouvia o Coimbra a falar da piranha, eu também fiz um programa na Rádio Ribatejo, mas era bicas e dicas, bocas loucas. Mas havia um problema no outro dia, e aconteceu-me uma vez. Nós abríamos às 9 horas, e cheguei à Agro Ribatejo às 9h05, 9h10. Estava o meu pai à porta. O Ribatejo tem todos estes anos, tu já és a terceira geração. O que é que tu trazes ainda do que a primeira geração? Do teu avô, neste caso. Trabalhar com a família é mais fácil ou é mais difícil? E chegando agora a ti, o valor que tu aportaste e sobretudo pelo que estudaste e foste procurando, havia choques geracionais entre ti e o teu pai? Havia. A Agro-Ribatejo é o expositor atualmente, está aqui nesta feira magnífica, o mais antigo. Ou seja, estão desde a primeira edição, é assim? E há marcas paradas, ele só fatura se a máquina vai parada. Portanto, o que eu quero perguntar é, como é que se gera esta pressão? Porque tu tens clientes, quando para a máquina, tu tens de ter malta, tu tens telefones, SMS, entrarem e dizerem preciso urgente. É terrível. É terrível. É terrível. Mas, por exemplo, os meus clientes das pedreiras sofrem imenso por causa da guerra. Porque a maior parte do material que eles tiram em blocos sai, portanto é material que é para exportação e é para a Rússia. O que é que tu achas que a cidade tem de melhor? É brilhante, foi uma coisa que nós ficámos muito felizes e orgulhosos de ter em ti. Tu estás ligado a muitas entidades em Santarém, estás muito ligado à comunidade, estás ligado ao Reiby, ao ténis, à Santa Casa da Misericórdia. E fazes questão e disseste-nos que já nem agenda tens. Gonçalo, Santarém numa palavra. Raízes. Estamos outra vez no ar com o terceiro episódio deste dia em direto aqui da Feira Nacional da Agricultura, segundo dia de feira, neste périplo. Agora já tive que me descascar, desculpem, porque está um calor. Estamos a mudar o outfit, não é por acordo, combinámos, é porque o calor obriga a isso. Exatamente, está bastante calor aqui na feira. Venham protegidos, chapeuzinho, a rigor, muita água, está um dia incrível para virem aqui até à feira. E vamos receber o nosso terceiro e último convidado de hoje, um convidado que queríamos conversar há muito tempo e que estamos muito felizes de ter trazido aqui, até porque ficámos com algum receio que ele não conseguisse, mas conseguiu e foi fantástico. Então vou já sem demoras apresentar o Gonçalo Eloy. É um empresário escalabitano, casado com a Filipa Moura Gonçalves e pai da Mariana e do Salvador. É o rosto da terceira geração da Agro-Ribatejo, empresa fundada pelo seu avô em 54 e que continua a ser uma referência nacional no setor das máquinas industriais. Nascido e criado em Santarém, estudou no Liceu, na Ginestal Machado e licenciou-se em Gestão de Recursos Humanos no ISLA, completando mais tarde uma pós-graduação em Gestão na Universidade Católica. Desde cedo mostrou gosto pelo comércio e pela negociação. Ainda jovem, passava férias a trabalhar, movido pela vontade de aprender e de comprar uma BMX amarela, como eu te entendo, que eu também queria ter tido uma.
Não me calhou a BMX, mas tive uma bicicleta amarela. Na Agro Ribatejo fez de tudo. Armazém, cargas, estoques, balcão, vendas, direção comercial e há cerca de 20 anos é sócio-gerente. Teve a oportunidade de seguir uma carreira internacional no Brasil, mas escolheu ficar em Santarém para dar continuidade ao legado familiar. A empresa é também o expositor mais antigo da Feira Nacional da Agricultura, uma ligação histórica que reforça a sua presença na região. Para além da empresa, tem uma forte ligação à comunidade, participando em várias mesmo, nós não colocámos aqui, em várias instituições da cidade, do rugby ao ténis, da Santa Casa ao Nersan e ao CNEMA. Nos tempos livres gosta de jogar ténis, acompanhar o rugby, andar de moto, praticar desportos náuticos e fugir para a neve, exatamente, onde o snowboard é o seu grande refúgio. Hoje vamos falar de empresas familiares, de sucessão, trabalho, liderança, associativismo de Santarém e do futuro. Gonçalo, muito bem-vindo ao Santarém Bem Te Quer. Muito obrigado pelo vosso convite. Como eu te disse, é uma honra. Há muito tempo que queríamos conversar contigo e hoje estamos no panorama ideal para ter esta conversa. Quando uma empresa chega à terceira geração, o maior desafio é crescer ou não falhar a história que recebemos? Bem, quando chegamos à terceira geração, é uma pergunta complicada. Chegamos à terceira geração e, obviamente, temos que pensar no legado que nos deixaram, em todo o trabalho feito pelos fundadores e também por todos os colaboradores que passaram por aquela casa. Portanto, há uma responsabilidade enorme na continuidade, no querer crescer, obviamente, crescer bem e com os valores, basicamente com os valores que nos incutiram, não é? O avô incutiu a um pai e o pai incutiu a um filho. Claro. Era mais fácil criar uma empresa nova de raiz, seria muito mais fácil e pelo menos mais confortável, digo eu, não? Seria mais confortável, se calhar menos responsabilidade, mas Exatamente. Seria uma aventura enorme. Nos dias que correm abrir uma empresa e se calhar tê-la durante 70 anos, como tem a Agro Ribatejo, seria muito complicado. Mas nós sabemos que estás a fazer um trabalho bem feito, és a pessoa certa neste momento na empresa, acho que fizeste todo o teu percurso e que vamos falar um pouco mais à frente, na Agro Ribatejo. Dentro da empresa tu conheceste todos os cantos, conheceste muitas coisas que te fazem hoje liderar bem, com certeza, a organização e a prova disso é que estás aí exposto, outra vez, com muita novidade e vamos falar um pouco também disso a seguir e, portanto, com certeza que estás a fazer bem a tua missão. Cresceste na cidade, vamos voltar só atrás da história, cresceste em Santarém, que memórias é que tu tens mais passadas ou mais antigas de Santarém? Tu, miúdo, criança, onde é que tu te lembras da cidade? Ou que zonas é que moravas? Partilha um pouco essa fase da tua vida. Eu fui nascido e criado em Santarém, eu tenho imensas memórias de... Que idades? Na primária, em termos da primária? Lembro-me bem da primária, principalmente tinha uma professora que não nos deixava... Todos nós nos lembramos do professor da primária. Uns por boas razões, mais razões. Não é? Exatamente. Eu, como era assim um bocadinho mais avesso e andava sempre pelo ar, como se dizia, tinhas que andar sempre no ar, de vez em quando levava umas reguadas e ai de mim que dissesse em casa. Isso era complicado. Tu fazias algum desporto na altura? Fizeste vários desportos? Era logo rugby na altura? Fazia o rugby, ainda não tínhamos nada como temos hoje, não é? Mas era nos jardins de São Bento, antes passávamos por ali, era ali, não havia mais nada para trás, e por trás do pavilhão ginódesportivo, que era Sarrisca. Portanto, treinos de rugby em Sarrisca, devem imaginar o que era. Era onde hoje estão os campos de pádel do Clube de Ténis de Santarém. Era aí que se faziam os treinos, sem luz, e Sarrisca. Portanto, era complicado. Tanto quando nós íamos a algum lado onde havia relva, que era em Coimbra, salvo erro, fomos inaugurar o estádio. Era um privilégio. Aquilo nós éramos crianças, mas éramos crianças super alegres, a tirar-nos para a relva, o que não tínhamos em Santarém. Mas as recordações das Portas de Sol, por exemplo, lembro perfeitamente, eu tenho uma ligação muito enorme e muito boa com os meus avós maternos, o meu avô Silva, que era o cabeleireiro Silva, aqui em Santarém, o meu avô era cabeleireiro, e o meu bisavô era barbeiro, tinha o avô materno, neste caso. Materno, que era ao lado da caravana. Era o salão António Silva, cabeleireiro Silva. E a minha avó, Maria Luísa, também gostava muito de me levar às Portas de Sol. Portanto, e eu dava-me um gosto enorme, eles iam para o café e nós íamos, eu e as minhas irmãs íamos brincar, onde havia um banco de areia, um escorrego enorme,
pelo menos naquela altura parecia enorme. Um baloiço e pronto, era o que era. Não, mas mas escorregar é tão perigoso, recordo que ainda há pouco tempo essa pipa foi das melhores coisas que eu vi retirarem dos porta-sol. Isso é agora. Não, O escorrega que o Gonçalo está a falar É quando você entrava do lado direito, ao lado do lado direito, depois do Laguinho dos Patos, tinha um escorrega de madeira, onde eu parti muitos fios de prata a escorregar de barriga. Exato. Percebes? Ficava o fio de prata lá para havia cima. no lado esquerdo, que era um muito grande, tiraram há pouco tempo, e ainda bem que tiraram, sim. porque aquilo era... Ainda bem que mais tiraram, grande. Marco, porque o meu filho, eu distraí-me, estava nos balões com a minha filha e de repente o meu filho cai do lado de cima. Ai, Jesus. Foi uma sorte. Lembro perfeitamente Pois, aí desse. está. Então, depois estudaste no liceu uns anos, nós cruzámos no liceu, na altura, nós temos a mesma idade, não é? Tiveste e depois mudaste para a Ginestal. Qual foi a opção? Porquê é que mudaste de escola? Mudei para a Ginestal por causa da matemática. Mas depois voltei outra vez para a filosofia para o liceu. Andei ali 2 anos na Ginestal, se Eu calhar. fugi um bocadinho à matemática. Ok. E depois então, pelo que eu percebi, trabalhaste sempre perto do teu pai, ou do teu avô, neste caso. Estavas sempre perto, ou seja... Sim, principalmente pelo meu pai, não é? Porque nós vivíamos no centro da cidade, na Teixeira Guedes, a Agroribatejo estava aí no centro da cidade. E nós vivíamos por cima, portanto era muito mais fácil, para já pelas conversas que temos em casa, da empresa, eu sempre ouvi o que era o cliente e do respeito ao cliente e do comércio. E depois vivendo ali, também cruzava, em Calções, cruzava a Agroribatejo toda, da parte dos filtros, da parte da oficina, da secção de peças, andava ali de um lado para o outro, desde miúdo de calção, e toda a gente se habituou a mim também, e eu a eles, obviamente. Daí o meu gosto também. Os teus dois avós, neste caso avós, eram comerciantes na prática, portanto, tu tens de facto uma escola familiar. Um ADN no mínimo. É verdade, é verdade. O que é que tu achas que tanto os teus avós como o teu pai puseram a ver a forma de trabalho? Como é que tu vês o trabalho hoje em dia, tendo em conta o que te passaram? Porque vocês foram pessoas empreendedoras, todos eles foram empreendedores. Foram. Dependeram deles próprios, não trabalharam para ninguém. Sim, Portanto, sem dúvida. O que é que tu achas que trouxeste deles, aprendizagens, que tu levas para a vida, não é? Hoje em dia e que... O que eu levo, as empresas, tanto de um lado como do outro, mas principalmente o meu avô é de Lisboa, e começou com um negócio de máquinas de terraplanagem. E foi uma pessoa que lutou muito e vem do nada. Lembro perfeitamente do meu pai, que vivia na freguesia do Socorro, dizia que também andou a vender peixe ali naquelas zonas, era o que havia, tinha que se fazer. E portanto, é uma família humilde que vem crescendo e cresceu, mas sempre com muita humildade e muito rigor. Gratos por aquilo que conquistavam, Sim, gratos sim, por quem os sim, ajudavam. sim. Tu há bocado fizeste a parte dos colaboradores, tu não esqueceste disso. Falaste do pai, do avô e todos aqueles que fizeram parte da família Agroribatejo, inclusive os colaboradores. Portanto, eu vejo em ti que tu sentes que era muito importante as equipas, não eram só o teu pai ou o teu avô, ou seja, quem estava rodeado eram pessoas que fizeram a Agroribatejo ser quem é hoje. Ou estou enganado? Sim. O meu pai teve a sorte de se rodear por pessoas extraordinárias, uns que saíram do Banco Ultramarino, que entraram na nossa empresa na parte da contabilidade, tiveram lá anos e anos, o Sr. Zé Marcos, mais de 50 anos na casa, mais de 50 anos, que é o que eu quero também que os meus colaboradores continuem a trabalhar comigo, uns estão 13, 14, mas queria que continuassem mais tempo, 20, Hoje 30, a pessoa 40. atualmente no ativo está há mais anos. Há quanto tempo tem de casa hoje em dia? Tem mais de 10 anos? Muitos Tem mais. Todos têm mais de 10 Perto de anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E parece que entrou ontem. Parece que entrou ontem. Então, no fundo, o que eu quero dizer é eles influenciaram muito a tua forma de ver o trabalho, e eu levei para os colaboradores, mas o respeito que tu tens, no fundo, pela organização e pela empresa, porque tu és muito, sei lá, não sei, és muito orgulhoso. Eu sinto a ti como uma pessoa muito orgulhosa dos antepassados. Agradecido. Agradecido. Okay. Orgulhoso e agradecido. Porque na realidade não foi fácil, não foi nada fácil integrar a equipa da Agroribatejo, quando antes de começar a estudar já comecei a ir eles perceber. Bem, há sempre aquele dono, o neto do dono, o filho do patrão, miúdo, não é? Deixa andar, olha, conhecia-me de calções, portanto, o meu pai dizia sempre, o respeito agora vais ter que o cativar, vais ter que ser um indivíduo que tens que cativar o teu espaço, tens que preencher o teu espaço e vais crescer, com certeza. E foi difícil? Ao princípio foi difícil até se aperceberem, na parte comercial, até se aperceberem que era aquilo que eu queria. E começaram-me a ensinar determinadas coisas que para mim foram importantíssimas Mas tu estavas seguro e convicto que era isso que querias? Eu sempre... Às vezes há um bocado esse continuar e a pressão em casa e
Eu penso que não havia a pressão, por exemplo, que eu hoje faço com os meus filhos. Eu hoje acho que pressiono mais. Na altura era natural, eu andava sempre com o meu pai, sempre. Todas as conversas que eu ouvia eram conversas com os amigos, era de negócios, as próprias patuscadas. Quando via o meu pai diferente, eu vejo sempre o meu pai de gravata e fato de gravata, sempre uma postura muito seleta, Vertical? e depois quando estava com os amigos era uma pessoa completamente diferente, expansiva, mas acabava sempre por Era falar... bom naquilo que fazia, era profissional, ou seja, a trabalhar tinha um papel, fazia bem aquilo que lhe competia fazer. Sim. E depois sabia despir-se, sabia ser outra pessoa. Sabia. E hoje é difícil cativar o teu filho É a ter diferente. as mesmas vivências que tinhas. Eu percebo o que é que queres dizer, sim. Porque eu, por exemplo, estou na zona industrial. Na zona industrial eu passo lá o dia. Entro às 9 horas, saio às 9 da noite, 11. Pronto, e é complicado. Quando eu estava em Santarém, na Teixeira Guedes, bastava descer, estava ali Já lá na Agrorribatejo. Agora é diferente, não é? Mas pronto, falamos muito sobre isso e gostava que eles continuassem a ouvir. Ou o Salvador ou a Mariana. Era ótimo. Mas Está agora, a preparar a quarta geração. Mas sentes que algum deles tem mais aptidão para esta parte dos eu negócios, acho que da gestão? Tem. O Salvador tem os dois. O Salvador, muito metódico também. Na parte faz-me lembrar, o meu pai dava-me uma agenda. Quando ia a Lisboa fazer qualquer coisa, eu tinha uma agenda, levava o dinheiro, fazia tudo que gostava comigo. Eu não vou de táxi, não posso ir de táxi, não tenho dinheiro para andar de táxi. Agora, eu gostava muito de ir a uma casa na Baixa, que era bimotor. Eu gostava muito de pôr música e havia os maxi singles, era ali que se comprava. Em Santarém ainda não havia a Escola 4 do João, nem havia outras casas. Havia a Freelux, mas pronto, era diferente. E nesse aspecto de sentir que eu ia controlado. E chegava, eu pensava que não tinha gasto nada, ia ao cinema, comia qualquer coisa e vinha todo contente para casa. Todo contente, não tinha gasto nada. Já localmente é que se comprava, não ia comprar sapatos em Lisboa. Comprava em Santarém, mas trazia aqui sempre o dinheirinho, ou umas gomas, tinha aberto as Amoreiras há pouco tempo, e eu chegava à casa, estava o meu pai e a minha mãe, então Gonçalo, como é que correu? Correu bem, foi bom, estivemos lá, aquelas coisas normais. Então e o dinheiro? O dinheiro está aqui, olha, tenho aqui, era uma agenda da Agrorribatejo, que ainda tinha os sinais de trânsito, não sei se lembram, pequeninas, eu trazia aquilo tudo, levei tanto, né? Olha, gastei, eu estou orgulhoso, olha, só gastei isto. E o meu pai, tanto? E a minha mãe, você Júlio, tanto? Então, rapaz, não, gastou demais. Tão bom, tão bom. E o Salvador é um bocadinho como eu nesse aspecto. Vai ganhando e vai pondo de parte. Tão bom. Muito bem, então depois mais tarde decides estudar em Santarém, decides estudar no Isla. Imagino porquê, imagino que querias estar perto já da organização e da empresa e foi uma decisão fácil de tomar. Pensaste ir fora para outro curso? Pensaste também... É assim, eu estudei. Eu terminei o liceu e eu queria trabalhar. Queria trabalhar com o meu pai, porque eu via sempre o meu pai como mais velho. O meu pai, quando fez 50 anos, eu pensava que o meu pai tinha 100. Era a ideia que eu tinha, lá está, daquela... Mas era realmente mais velho, teve-me mais velho. Eu fui o terceiro filho, somos todos seguidos, 71, 72, 73, meu pai casou tarde. Mas eu senti sempre aquela coisa, meu pai, eu tenho aqui... Gostava de continuar isto do meu pai, a Agrorribatejo, isto do legado do meu avô, e daí ter ficado em Santarém. As minhas irmãs foram estudar para Lisboa e eu achei que, meu pai, tens de tirar o curso, não sabes o dia da manhã, é importante. Olha, então há ali um curso no Isla que eu estive a ver, que é Gestão de Recursos Humanos, é um curso relativamente novo, 5 anos. Eu fico a trabalhar na empresa, estou aqui ao lado e pronto, e foi assim. Tinha 40% de cadeira de gestão. Também me ajudou bastante. Sim, claro, o curso é ótimo e era e continua a ser. O curso Entretanto, depois decidiste tirar uma pós-graduação por uma necessidade de mais conhecimento, suponho eu. Foste tirar... Criar mais sinergia, criar ali também algum... Tinha referências daquele curso da Católica que andei ali um ano que gostei bastante. Fizeste bem estes dois cursos, sim. Hoje em dia repetias da mesma maneira? Fazia exatamente da mesma forma. Pois. Sim. Estudaste, foste trabalhador estudante? Trabalhador estudante, sim. Foi difícil conciliar as coisas? Ou... Foi, porque eu também era boémio. Pronto, vá lá. Nós estamos aqui com um receio de tocar nisso. Sim. Não. Jogavas rave, ia para os casas e treinavas. Eu tinha os meus horários, mas obviamente. Criado, quer dizer, exatamente. Não pode fugir muito. Exatamente. Quer dizer, eu estar em Santarém,
ainda por cima, sem a parte boémia e sem ir às festas. Gosto da tua humildade, da tua modéstia de reconhecer isso. Cheguei a pôr música em várias aí nos bares, aí no São João. Falhou-nos o DJ na Eu apresentação. adorava pôr música. O meu pai dizia, pá, isto tens que ver é as miúdas, pá, agora pôr música. Pensaste na carreira, estão ao lado da música. Gostei muito. Mas és DJ mesmo como deve ser, hoje em dia, um performance. De vinil, era de vinil, claro. que era diferente. No outro dia ouvia o Coimbra a falar da Piranha, eu também fiz um programa na Rádio Ribatejo, muito bem. mas era Bicas e Dicas, Bocas Loucas. Um programa de juventude com a Maria João, a Janica, o João Vacas e o Francisco Barbosa. Fizemos pronto, eu gostava de pôr música, comprava os meus maxis e queria pôr a música. Eles queriam falar sobre a cultura, sobre os estudantes e o liceu, e eu só queria pôr a música. Agora não vos deixo falar. Mas isso para vos dizer não que sabíamos isso, não sabíamos. Tentávamos angariar dinheiro para a viagem de finalistas e era através dos bares, que eu conhecia a malta toda, a maior parte era de Orém e de Torres Novas, alguns de Santarém que estudavam comigo, e eu conhecia as pessoas, pronto, e lá conseguíamos fazer essas festas para ajudar. Okay. Mas havia um problema no outro dia, e aconteceu-me uma vez. Nós abríamos às 9 horas e cheguei à Agro-Ribatejo às 9h05, 9h10. E estava o meu pai à porta. E o meu pai olhou para mim, então, ontem deitei muito tarde, mas conseguimos, já temos o dinheiro todo para a viagem de finalistas e tal. Ah, sim, tudo bem. Olha, tomaste o pequeno almoço? Por acaso ainda não, são 9h05, vim logo para a empresa. Não, então vai tomar para casa, vais tomar o pequeno almoço a casa se quiseres, hoje aqui não vais trabalhar. E eu, 9h05. Depois explicou-me, obviamente, eu sabia. Obviamente que quem trabalha comigo sabia que eu andava de um lado para o outro e estava cansado, obviamente, mas disse-me em casa, olha, é uma questão, se chegarem às 9h10, 9h15 aqui, tu se calhar também não vais gostar. É uma questão de exemplo. De exemplo. Também me esqueci. Pelo exemplo. Espetacular. Não é uma maneira de influenciar, é única. Que era muito tarde. Exato. Mas pronto, de facto, subitamente, e hoje reconheces a importância desse tipo de ensinamento. Lá está, mais um ensinamento. E depois tiveste a oportunidade de seguir um projeto internacional no Brasil com a Berco. Sim, a Berco é a nossa representada mais antiga. Trabalhamos com a Berco desde 1968. Nós começámos em 58. E tive a oportunidade, sendo o nosso negócio principal, tive a oportunidade em 98 de ir para a Itália. Tive mês e meio em Itália e passei por todas as fases, desde a produção até laboratórios, a parte comercial. E na altura falaram-me de um projeto que ia abrir, que era a Berco Sul. A Berco Sul era basicamente aquilo que eu faço na Agro-Ribatejo, mas num contexto que era muito maior, não era muito abrangente, iria conhecer muitas pessoas, e para uma pessoa que era relativamente novo, portanto, e toda a gente falava na altura, era moda sair e darem-nos era um privilégio, não era? Sair para o exterior e trabalhar no exterior, hoje se calhar. Mas estiveste quase, pensaste nisso? Foi uma decisão... Estive quase lá, quando cheguei falei com o meu pai e com o meu tio, que são sócios, disse que tinha tido um desafio que era bastante interessante, até para a empresa, que seria interessante, e o meu pai ficou contente, mas ficou, mas não foi para isso que tu foste para lá. Foste porque, para cada vez mais conseguir estar aqui na empresa e ver pronto, trazeres uma mais-valia. Importante ver outras realidades, mas trazê-las e ficar. Mas pronto, não me arrependo de nada. Okay. Sim. Achas que essa decisão foi mais racional ou emocional, olhando agora para trás? Foi um misto, emocional e racional, porque na realidade acho que a Agro-Ribatejo tinha muito ainda para dar ao nosso comércio e merecia que durante tantos anos, não é? Tantos sacrifícios, merecia que houvesse também um sacrifício, se calhar, da minha parte para haver a continuidade. A Agro-Ribatejo tem todos estes anos, tu já és a terceira geração. O que é que tu trazes ainda do que a primeira geração... Do teu avô, neste caso. Eu penso que trago os valores, trago a humildade, trago o querer trabalhar, o querer aprender diariamente, querer aprender, porque mesmo estando na terceira geração, nós cada vez todos os dias temos de estar atentos ao mercado, todos os dias. E o teu pai, o que é que o teu pai acrescentou ao teu avô?
Se hoje olhares para os ciclos, imaginamos que são reinados, imaginamos o que é que o teu pai fez de diferente, que agregou, digamos, ao projeto em relação ao teu avô. Eu penso que o meu pai Escalou? Fez um negócio Escalou porque o meu pai com 18 anos começou a tempo inteiro na Agro-Ribatejo, saiu do liceu. O meu avô não deu hipótese nenhuma, não estudas, vais para o liceu. E vais para o liceu, vais para a Agro-Ribatejo. O meu pai também adorava o comércio e ficou à frente da Agro-Ribatejo. O meu avô seguiu para Lisboa, para outros projetos ligados, em Lisboa e depois Porto. E o meu pai continuou alicerçou aquilo que o meu avô tinha construído. Vocês têm clientes no país todo, no estrangeiro, há clientes no estrangeiro? Tem clientes fora do país? Moçambique e Angola, mas tudo com... Portanto, são clientes todos nacionais que têm as suas operações fora. Exatamente. De resto, a norte a sul do país, corremos o país com o nosso uma pergunta que eu vou-te pôr a ti, porque eu também às vezes não sei a resposta, porque passei por isso durante um tempo a trabalhar com a família, não sei a resposta, mas vou-te perguntar para ver a tua resposta. Se tu sabes, trabalhar com a família é mais fácil ou é mais difícil? Quando se trabalha com a família, faça uma empresa que não trabalha com a família, é mais fácil ou mais difícil? É mais exigente. Muito exigente. Não é fácil. O excesso de confiança não é só bom, ou seja, o facto de teres confiança não é bom porque... Nós, por vezes, éramos proibidos de falar em casa. Até nas férias, eu e o meu pai, eu tinha a primeira quinzena de agosto e o meu pai a segunda quinzena de agosto. Até nas férias não tínhamos que nos dividir. Mas ao fim de semana, quando estávamos mais... Como estávamos a falar, minha mãe dizia, hoje não há conversas de... Eu ia-te perguntar justamente isso, como é que depois consegue-se gerir entre a parte familiar e profissional? Levavam-se sempre trabalho para casa? Os primeiros 10 minutos não, falamos de outras coisas, depois era sempre do trabalho. Tinha que chegar lá, desenrolava-me lá. O meu cunhado também está ligado, o Jacinto está ligado a uma empresa de terraplanagem também, nosso cliente, já o pai dele era nosso cliente, de Montemor, e também acaba sempre por entrar nas conversas e estamos sempre ali todos numa guerra. E chegando agora a ti, o valor que tu aportaste e sobretudo pelo que estudaste e foste procurando, havia choques geracionais entre ti e o teu pai? Havia. Tivemos choques desde o início ao fim. Mesmo, lembro-me vários, na altura da mudança, várias mudanças que foram acontecendo na empresa, que depois o meu pai não era de dizer estava bem. Não era de... Isso eu é que venho do curso de gestão de recursos humanos, é que vinha da motivação e disto e da cor, porque o meu pai não era de dizer que as coisas estão bem feitas. Eu digo, pai, porquê é que não diz que isto está bem feito, foi bem feito? Se está bem feito, não tenho nada para dizer, não é? Está bem feito, agora temos é que seguir com o resto. É a tua obrigação, não é? Eu ficava assim, mas pronto. Mas muitas coisas que foram mudadas naquela casa, felizmente, correram bem e é isso que nos dá também... Ou seja, houve confrontos, mas conseguiram gerir sempre, esgrimir, e no final havia consensos, portanto, havia confrontos e consensos, que é ótimo. Agro-Ribatejo é o expositor atualmente, está aqui nesta feira magnífica, o mais antigo, ou seja, estão desde a primeira edição, é assim? Temos desde a primeira edição, desde maio, era em maio, de 1954. Então, as contas da história, porque isso era em maio, pois, que eram as festas de maio, quando começou. Temos lá ainda tenho lá o diploma da primeira, está no stand, que faço questão de trazer, e está no meu gabinete também. Isto é mais uma, ou seja, dá muito trabalho preparar uma feira destas, ou é mais uma? Dá trabalho porque evoluiu tanto, e os nossos concorrentes também evoluem tanto, porque nós não podemos estar ali só porque estamos desde a primeira feira. Tem que vir qualquer coisa de novo, tem que vir um produto novo. Caso contrário... Como é que conseguem entrar sempre nesse processo de inovação e de manter a empresa sempre com novidades ao fim de 70 anos? É acompanhar muito bem o mercado, as necessidades e saber ouvir. Principalmente saber ouvir. Tu vais muito ao terreno? Tu vais muito? Sim, gosto. Não vou mais. Todas as semanas vais sempre um dia ao outro, a clientes? Neste momento não consigo. Ok. Desde que o meu pai faleceu, é impossível. Okay. Mas quero e estou a formar pessoas mesmo para colaboradores para terem alguma parte da minha responsabilidade e que eu possa sair. É importantíssimo ouvir o cliente. Nós sabemos que o teu negócio depende muito de máquinas paradas, ou seja, máquinas paradas é o teu negócio. E o que nós queremos perceber, e aí eu falei que até Filipe sobre isso há dias, estamos a falar sobre isso, para dar a entrevista, e há máquinas paradas, ele só fatura se a máquina vai parada. E portanto o que eu quero perguntar é, como é que se gera esta pressão? Porque tu tens clientes, quando para a máquina, tu tens de ter malta, tu tens telefones, SMS entrarem e dizerem preciso urgente. É terrível. É terrível. É terrível. Mas tu estás habituado.
Eu estou habituado, eu acho que me habituei. Eu qualquer dia, o meu telefone, eu há pouco estava a conferenciar ali com a Susana, estava a dizer que o meu telefone normalmente é só para atender problemas. Quando me ligam, não é, opa, vou fazer um negócio, vou fazer isto, não. É só, olha, aconteceu isto, tenho a máquina parada, é preciso. Mas é tão importante uma máquina. Portanto, os meus clientes, quando têm a máquina parada, não ganham. E além de não ganhar, bloqueiam outros que estão a trabalhar ao lado deles. Portanto, isso é muito importante. Mesmo quando nós temos, ainda na sexta-feira... Porque há uma sucessão de... Sim. Do procedimento todo, processos, que estão à espera que aquela máquina esteja... Para terem ideia, no outro dia tinha um cliente, uma construtora muito grande, tinha uma máquina parada, de grande porte, e disse-me que não se importava, não estou preocupado com o valor. Nós trabalhamos com ferro. Normalmente temos um caminhão que sai de Itália à terça-feira e chega à quinta. Portanto, são 13 mil, 14, 15 mil, 20 mil quilos. Ele queria que eu trouxesse 3 mil quilos de avião, para verem a urgência. Portanto, estamos a falar ali de 5 mil ou 6 mil euros só de transporte em portes. E ele não me importa, eu pago para estar cá o material. Tal é o prejuízo que ele vai ter. O desespero. Tiveste obras grandes paradas e que sentiste que havia muita gente à tua volta, ou se alguma obra que tenha-te marcado mais pela dificuldade ou pela pressão que te gerou? Algum cliente, neste caso em concreto? Eu penso que são todas. Algumas, portanto, a parte mais agrícola envolve menos trabalho nesse aspecto, porque são máquinas mais pequenas. Agora, nas máquinas industriais e em pedreiras é muito complicado. Percebo. Aí é muito complicado. E se o material falha, nós somos bons, amanhã, isto é um quintal. O nosso mercado é um e quintal. A concorrência toda a gente pouca fala. Ou muita? É muita concorrência? Tem muita concorrência. Asiáticos também? Sim. Já começa a aparecer? Muita. Explica-lhe só ao leigo que não percebe nada do setor, que setor é esse? O setor que tu fazes, a tua área. Explica a quem nos está a ver. No fundo, tu vendes peças, spare parts, no fundo são componentes, não é? Vendes componentes. Tu tens todos os componentes de uma máquina, tens todos os componentes da AZ. Todos os componentes. Tens SKUs, tudo da AZ. Tens do volante até... Pronto, tudo. E então, no fundo, é um negócio bom, isto é, falando da parte boa do negócio. Há sempre trabalho, está a crescer o negócio, ano após ano, ou está em decréscimo, para perceber a lógica do setor, não é da tua empresa, do setor em si. Bem, o negócio, ultimamente, tem estado, tipo um sobe e desce. Em dezembro, por exemplo, dezembro e novembro foi péssimo. O nosso dezembro é sempre um ano ótimo. Pelo tempo? Investimento. Ok. Eu penso que... Escassez de investimento, recursos mais... E mesmo, normalmente, quando há lucros, tentam também fazer compras, ter mais material para o início do ano, e notámos que não houve tanta compra em dezembro. Portanto, um mês que costuma ser muito bom para nós, foi cá para baixo. E depois, janeiro foi igual, fevereiro, depois tivemos também a parte das tempestades que pararam completamente as máquinas. Eu tinha clientes em abril que ainda não tinham colocado máquinas não conseguiam colocar máquinas no campo, por causa das intempéries. Sim, mas também deu a parte contrária, desculpa interromper, que é também o trabalho a seguir com fartura. Agora vem tudo, mas agora difícil tudo de recuperar, não é? O que se perde geralmente não volta. E agora quer tudo para ontem. Pois é, a questão é essa. Mas é aí que a Agro-Ribatejo também tenta estar... Portanto, a concorrência é importantíssima. A concorrência é importantíssima, é global. Eu trabalho hoje, o meu pai se calhar tinha 2 ou 3, eu tenho 20 ou 30. Fora quem tem mania que vai à internet e que vai buscar tudo lá fora, mas vai buscar. Mas depois, quando tem algum problema, é connosco que vem ter. E nós temos muitos clientes que acontece de comprarem fora, terem problemas e depois vêm ter a Agro-Ribatejo para solucionar os problemas. Porque vocês, já agora estamos aqui a ver um barulho interessante, estamos a ver uma série de campinos, mais de 15 campinos a passar. Isto é uma paisagem única. É uma pena que as câmaras não consigam apanhar, mas de facto o que está ali a apanhar é um espetáculo. É um espetáculo. Nossa campinagem. Então não, isto é um privilégio. Gosto sempre quando eles vão ao meu stand, entram com os cavalos e bebem uma minizinha. É tão bom, tão bom. Muito bem. Bonito. Isto é um momento bonito. Então, falamos toda a concorrência asiática, falámos disso, sei que no fundo, o vosso atributo da empresa é stocks, tem muitos produtos em stock, é muito rápido. Portanto, no entrevistas tuas, é sempre falado como os stocks sendo uma vossa vantagem competitiva, verdade? Portanto, percebo que... Nós estamos perto de 2.000 metros quadrados, repletos de material. 2.000 metros quadrados, caramba. Eu não queria ter stocks. Mas as fábricas obrigam porque são tipo 6 meses de espera. Imaginem, vão-me comprar hoje um material. Eu vendi hoje um determinado material.
e o estoque foi a zero. Se chegares ao pé de mim e quiseres comprar material, eu digo, olha, só daqui a 4 ou 5 meses. Pois sim. Por isso eu tenho que jogar um bocadinho, lá está, ouvir. As feiras para mim são importantíssimas, porque ouço de norte a sul do país. O que é que precisam, que máquinas é que têm. E tu achas que na feira, quando tu percebes que o preço é mais impactante, fala mais alto que a durabilidade, a confiança na marca? Ou não? As pessoas do teu meio preocupam-se mais com a qualidade que com a durabilidade? O preço ainda é o mais importante ou não é já o mais importante? Eu aí virei um bocadinho a filosofia que era da Agro-Ribatejo. O meu avô só queria um determinado produto. Qualidade. E eu fui obrigado, e já no tempo do meu pai ainda resistiu, mas foi obrigado a ceder, porque eu precisei ter um segundo produto. Okay. Então tens segunda linha. Mas até essa segunda linha para o cliente perceber que nós temos, vendemos, mas a durabilidade é outra. Eu posso vender por 1000, vendo outro por 500, mas o tempo que a minha peça, que é o topo de gama, vai durar muito mais, e dura mesmo. O teu cliente hoje em dia, o teu expositor, o teu stand hoje está contigo, são pessoas ligadas a obras, a pedreiras, florestas, construção. Tu vais falar com pessoas nos próximos dias, mas daquilo que tu sabes, que leitura é que tu fazes da atividade económica na região? Como é que tu vês? Na região, está a haver obra a acontecer, está a haver muito investimento neste momento, Gonçalo? Como é que sim, é um barómetro. É isso que tu consegues perceber? Consigo perceber. E então, quando nestas obras todas que envolvem Santarém também, é bom ver os meus clientes nas rotundas, a porem muros, etc. Eu ligo, vocês estão aqui a trabalhar muito mal em Santarém. Estão a trabalhar mal, não me diga isso, Gonçalo. Não, estou a brincar, que está tudo excelente. Mas é bom ver que eles também estão... Mas notas que está a haver mais atividade económica? Notas que está a haver? Eu noto que sim. Nos últimos 10, 15 anos, vês Santarém diferente? Eu noto que sim. Parece que está... Nota-se mais ritmo, mais trabalho. Para além de, com as guerras todas, por exemplo, os meus clientes das pedreiras sofrem imenso por causa da guerra. Porque a maior parte do material que eles tiram em blocos sai, portanto é material que é para exportação. Ia para a Rússia. Muito. Sim. Quebraram imenso. Aí notámos imenso. Eu percebi, o que é que eu estou a perder nas pedreiras? E fui ver, e fui falar, e era basicamente isso. Havia clientes que eu não sabia que ou era a China ou era a Rússia, e que perderam. A China também perdeu... E mesmo nos Emirados, e na casa toda do Golfo Pérsico, há muitos países que são, imagino eu, que devem ser bons clientes. Já que estás a falar nisso, há bocado falámos com os nossos convidados anteriores, com o Nuno e com a Maria João, sobre a imigração. Só queria perceber a tua opinião. Tu sentes que a imigração é fundamental nestas áreas operacionais? Neste setor. Ou não é assim tão... Eu começo a ter percepção, e nos últimos 3 a 4 anos começo a ter percepção. Para já, a nível particular, já sentimos todos. Precisamos de um canalizador, um eletricista, um ladrilhador. Não temos. Não há. Cada vez menos. No meu ramo, os operadores de máquinas, todos se queixam, portanto, os nossos clientes queixam-se que não têm operador. Portanto, vê-se muito indiano, muito brasileiro, hoje nas empresas a trabalhar, têm que ser envolvidos. É um integrados, sim, principalmente integrados, e eles têm que se integrar a nós também, porque há um choque cultural muito grande. Não é nós queremos ser maiores que os outros, porque nós já estivemos fora também, o português já esteve fora. E ganhou com isso, e nós também temos que os saber receber, integrá-los, e eles também têm que saber onde é que estão e moldarem-se à cultura, que eu às vezes penso que é difícil também, que a cultura deles também é outra. O choque é muito grande, sim. Santarém? Como é que vês a evolução da cidade nos últimos anos? A Santarém tem estado a crescer. Nós vimos trabalho, temos visto trabalho, obviamente. É muito... Eu acho que eu não tinha muito jeito para a política, porque é muito aborrecido. É que toda a gente critica, então com as redes sociais é uma chatice, porque toda a gente sabe dizer mal, mas toda a gente sabe criticar. Tu tens o hábito de ver o copo meio cheio na tua vida. Eu vejo que tu procuras sempre ver as coisas com um olhar otimista, não é? Porque tudo dá trabalho, e a obra, pronto, se os municípios, e principalmente o município de Santarém, está a fazer obra e tem projetos, não é? Tem projetos. Acho que é importante acreditarmos que esses projetos já saíram também do papel e estão a ser... Mal às vezes é ver burocracia que entope, que bloqueia, inquina o projeto, e às vezes não chegam à realidade por muitas questões, não é? É verdade. O que é que tu achas que a cidade tem de melhor?
A cidade, o que é que tem de melhor? Então, temos as acessibilidades. Continuo a dizer que as nossas acessibilidades, estamos no centro, super centrais. O facto de eu estar em Santarém com a empresa, estou no Porto em 2 horas, estou numa hora em Lisboa. Os meus clientes também têm essa facilidade de aqui chegar. Recebes muitos clientes aqui na sede? Sim, Vêm muitos sim. E o que é que ainda falta fazer? Em Santarém o que é que falta? Há de faltar sempre muita coisa. Há de faltar sempre muita coisa. Pelo menos o que tu gostavas que acontecesse, ou tu gostavas que fosse uma aposta... Facilitasse até de alguma forma o teu negócio? Eu, ultimamente, o que eu gostava mais de ver em Santarém era, não estou a dizer que não tenhamos segurança, mas gostava cada vez mais de me sentir, e já que eu sempre andei por aí pela cidade à vontade, gostava que os meus filhos também tivessem a segurança que eu tive. Não há percepção. Tem que se melhorar a percepção, pelo menos tem que haver... Não é? Exatamente. Sentes que é uma área que se devia... As polícias e forças de segurança, neste caso... Serem vistos na nossa cidade. Tenho-me queixado muito agora, outro dia falei até aqui com o Sr. Vereador sobre isso, o flagelo da estação de comboios. O flagelo, temos agora a fazer, é uma fase, é uma circunstância, não é? Não temos as vias de acesso muito controladas. Eu acharia que havia lá uns polícias, agentes de autoridade, há uns dias, que resolvia-se. E depois comecei a perceber e fazer perguntas e percebi que há escassez de homens. Ou seja, nós temos poucos homens. Ou seja, também. Aqui não é vontade política, é vontade política no limite, não é? No Governo Central. Mas foi o que me disseram também, assaltaram-me o carro há coisa de 1 ou 2 anos. E tive dali quase 2 horas à espera. E foi tivemos um problema lá embaixo na cidade, tivemos outro, não temos homens. E nós temos que compreender, obviamente, temos que compreender. Mas é um mal nacional, não é só Santarém. É um mal nacional, sim. Está a acontecer muito isso. E achas que há dificuldade ou oportunidades para fixar os jovens nesta região? Eu acho que sim, eu acho que temos. Cabe às empresas, também cabe ao município. Antigamente, eu penso que todos gostavam de trabalhar em Lisboa, gostavam de ir para Lisboa e o mercado era mais aliciante, mesmo na parte de remuneração. Hoje, tendo em conta que Lisboa tem preços que são completamente loucos, que se praticam a nível de um quarto, a nível de alugar um apartamento, nota-se que famílias estão a sair para Santarém, não é? E os jovens, porque não os jovens deviam querer também abarcar aqui, fazer aqui o seu percurso profissional, mas cabe-nos a nós também ajudar nesse sentido, como empresários também. E bem, eu só falo aqui um pouco só da relação do Gonçalo com a comunidade, que eu achei que é brilhante, foi uma coisa que nós ficámos muito felizes e orgulhosos de ver em ti. Tu estás ligado a muitas entidades em Santarém, estás muito ligado à comunidade, estás ligado ao rugby, ao ténis, à Santa Casa da Misericórdia. E fazes questão e disseste-nos que já nem agenda tens. Nersan, estás ligado ao CNEMA. O que é que te move a ti, pessoalmente, a participar em tantas ações na comunidade? E a dares tanto à comunidade? Penso que é um give back, é um retorno do que... O meu pai também esteve sempre muito ligado aos bombeiros, ainda agora foi homenageado nos 155 anos dos bombeiros voluntários, esteve na Santa Casa, lá está. E são essas coisas que não teve no desporto, o meu pai de desporto não fazia, mas eu penso que é importante, porque notava uma falta de pessoas, mesmo quando fui para a Santa Casa, não havia, eu penso que fui o mesário mais novo na Santa Casa da Misericórdia, e ninguém acompanhava. Eu queria trazer pessoas da minha geração e ninguém queria abraçar estes projetos. Pronto, dar do seu tempo, dá muito trabalho. Se quisermos estar só por estar, então isso é fácil. Estamos lá, está lá o nosso nome. Eu chegava a reunir já na Agro-Ribatejo com pessoas ligadas às negociações que tinha com a Santa Casa, porque não conseguia ir à Santa Casa, sair da zona industrial para ir lá acima para tratar das coisas do meu pelour. Mas acho que é dar um bocadinho à cidade. Eu penso que, por exemplo, no ténis, eu joguei ténis desde muito novo, o rugby também, e fui-me envolvendo, porque também me lembro que não havia nada, havia o treinador, por exemplo, no rugby tínhamos o treinador, e pouco tínhamos, não havia assim nada. É um trade-off, ou seja, tu estás a dar aquilo que recebeste também na prática, é isso que sentes que... Isso é importante ver isso da tua boca, dizeres isso, porque
Porque é bonito ver alguém que tem esse tal sentimento de gratidão, uma vez mais, que é aquilo que caracteriza a gratidão pelos seus antepassados e por aquilo que tu foste. E achas que estás a conseguir passar isso aos teus filhos? Eu penso que sim, eu penso que sim. A Mariana já quer sempre pertencer a determinadas associações. Acho que é importante perceber. Eles percebem, obviamente, que é um trabalho de voluntariado, é um trabalho que nós damos muito de nós, mas que nos ajuda a conhecer tanta gente. Olha, e fazendo-te agora uma pergunta um bocadinho pessoal. É importante o papel da tua mulher, da Filipa, nessa tua entrega não só à empresa como à comunidade? É muito importante porque, no fundo, é o meu porto de abrigo, porque me permite, na altura os meus filhos tinham 5, 4 anos, permitiu-me também sair, nunca me cobrou nada, que é muito importante. Eu ia para a Itália, França, Alemanha, em trabalho, e nunca me cobrava as semanas que eu estava fora, era para ir, era para trabalhar, uma confiança total, que é isso que nos dá também algum alívio emocional para trabalharmos aquilo que temos que estar diariamente concentrados. E depois veio o resto, obviamente veio os problemas, somos uma família normalíssima. Nós entendemos bem essa gestão. Mas é bom sentires isso, porque de facto sim. Dar esse apoio mutuamente um ao outro. O Salvador, por exemplo, eu comecei a treiná-lo no sub-8, sub-8 e depois aos 16 tive que me desligar, era muito complicado. O pai a treinar o filho. O pai a treinar, porque ele é que estava sempre, era o principal a não, ou sabia qualquer coisa, ele não jogava. Portanto, e na Mariana no ténis, continuou o ténis também. Portanto, foi alguma coisa. A Mariana não chegou a jogar rugby? A Mariana jogou rugby. Ainda me lembro disso. E era uma lutadora também. Ainda me lembro disso. E essa parte de treinares os escalões de formação, o que é que essa experiência te deu? Treinar o teu filho, eu já percebi, tu tens este padrão de repetição, não é? Trabalhaste com o teu pai, andaste a treinar o teu filho e estas questões geracionais são sempre complicadas, mas o que é que o rugby te trouxe? Basicamente foi explicar aos miúdos, eles hoje já são sub-18 todos, mas é um bocadinho explicar que o rugby é uma escola de vida e o que lhes pode ensinar a serem homens melhores. E cabe-nos a nós, treinadores, ensinar isso mesmo. O que é o esforço, o que é a lealdade, o que é a bravura. E eles sabiam, se falarem pelo menos das nossas gerações... Esforço, lealdade e bravura. São os valores do rugby. Exatamente. Tentamos incutir. Ela também é mãe rugby, como também é mãe rugby. Não, eu sou sócia do RCS, desculpa. E não é nada, isso é que é importante. Os pagos as contas, tudo bem. É importante sermos sócios. É uma escola, Claro é uma que escola. Claro que é. Muito bem, Gonçalo, grande conversa. Vamos aos ping-pong. Ping-pong. Eu acho que há aqui muita coisa, falámos em muita coisa, obviamente que o tempo que temos é condicionado. A esta altura, não imaginam lá em casa, mas estamos a derreter os três aqui. Há que ser dito. Gonçalo, Santarém numa palavra. Raízes. Empresa familiar, orgulho ou pressão? Legado. Muito bem. Avô ou pai, quem era mais exigente? O meu avô era super exigente com o meu pai. O meu pai foi super exigente comigo, o meu pai. Armazém ou escritório? Armazém e escritório. Rugby ou ténis? Aqui também tenho que dizer rugby e ténis. Um valor que nunca se negocia? Integridade. O maior risco que já assumiste? Assumir uma responsabilidade tão cedo na minha vida. Foi um grande risco. Um grande risco. Um erro que te ensinou muito? Querer controlar tudo. O melhor conselho que recebeste do teu pai? Foram vários, mas ao longo da vida o que ele me ensinou e como éramos vistos quando íamos a feiras, o meu pai tinha um orgulho enorme de dizer que a nossa palavra, a palavra do Eloy, tem que valer tudo. E aquilo que dizemos que fazemos é aquilo que vamos assumir. Muito bem. O que gostavas que os teus filhos herdassem de ti? Os valores e resiliência. O querer trabalhar por um objetivo e serem humildes.
serem humildes. Nem sempre é fácil ensinar Pois isso não. a esta geração, Pois não não. é? Um sítio de Santarém onde gostas de estar. Portas de Sol. A música da tua vida. Eu tenho várias. Pelo menos uma que te faça bem, que te sentir bem. várias. Uma que te faça sentir Muitas. Várias fases da minha vida tive músicas que me marcaram. Neste momento, talvez, é uma música sem letra, mas que me permite pensar um bocadinho em tudo o que a vida me traz também. Que é uma música, agora não sei se me lembro a música é You Wish, Vamos descobrir. Nightmares of Wax. Faz-te refletir, Faz-me refletir, introspecção. faz-me lembrar Faz-te bem. o querer e o grande desejo, se calhar tanto, de estar com pessoas que já não posso. Percebo. Gonçalo, foi ótima a tua conversa contigo. Eu acho que tu. Não, eu não acabei ainda. Falta a pergunta-chave. Santarém bem te quer porque... Santarém bem me quer, se eu merecer. E para além de ser a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde tive a sorte de começar a trabalhar e pelo facto também de ter criado aqui a minha família, por tudo o que me tem dado, por tudo o que Santarém me tem dado e a vontade que eu tenho em investir em Santarém, Santarém bem me quer. Gonçalo, obrigada. Gonçalo, obrigado. Foi conversa incrível. muito bom, porque sabíamos que tu ias dar-nos isto, tu deste uma história de vida incrível. Tu és um exemplo da comunidade, portanto, mais não sejas um exemplo. Grande exemplo. Obrigado. Tocas em várias áreas da comunidade, queres devolver à comunidade. Nós sabemos que tu ajudas muita gente e ajudas muitas coisas que não importa aqui falar hoje, que hoje o âmbito não era esse. Mas obrigado por seres como és e obrigado por teres tido este bocadinho meio adoentado ontem, mas estás cá hoje rijo e valente. Impecável. E pronto, e vamos fechar então com... Flores, vamos oferecer ao Gonçalo as flores do nosso programa. Muito obrigado. Obrigada. Estas flores iam ser para aniversariante, não é? Hoje cá também vai haver, vamos ver se há alguma coisa aniversariante. Muito obrigado. Deus, olha, e ainda falta pampilhos celestes ou arrepiados. Essa porque nós é aqui- a minha gafe. Muito obrigado. Se me permite, eu gostava de vos entregar aqui Ai, um livro. bom, vamos ter presente. Já que estamos na feira. Tão bom, obrigada. O primeiro presente que nós recebemos, É? que curioso. Bonito. É um dos nossos fotógrafos de Santarém, já faleceu, Diniz. Muito bem, teve um livro, fez um livro sobre a feira. Fez um livro sobre a Não feira sabíamos. também. Mostra só a capa para quem nos está a ver. Tem, Temos uma dedicatória e tudo. exatamente. Uma dedicatória, É. Gonçalo, obrigada. Gonçalo, és uma pessoa muito boa e atenta a pormenores. E uma placazinha também. Ah, Isto tão é de junho bom, de. obrigada. Foi quando nós fizemos 70 anos. Mostra bacana. Foi entregue também ao Presidente da Câmara, ao Presidente da República, na altura que fizemos os 70 anos. E espelha. Isto tem um peso, pesa, esta placa pesa Sim, muito. tem o legado aí dentro. Tem o meu pai, tem o meu avô, tem várias fotografias do antigamente, mesmo na feira também. E é reviver o passado focado no futuro. Basicamente é isso. É o respeito pelos antepassados que nos faz ter um melhor futuro, não é? É o respeito Exatamente. e é isso que tu fazes muito bem. Muito obrigado. Gonçalo, foi um excelente programa e obrigado. pronto. E agora também já agora então Obrigada. está em alguns, não sei onde, já agora está em alguns, não é? Ok. Pronto, tem que ser. Para o caminho, não é? Pronto, queres te oferecer à Filipe já agora? Posso Retribuis. retribuir. Olha, não trouxe flores, trouxe do livro. Obrigada. Muitos parabéns, Vicky, e obrigado. Obrigada. pela Parabéns. Muito obrigado. Fechámos o programa da melhor maneira possível. Muito obrigado e Obrigada. é sempre. Tudo bom. Obrigado. Obrigada. Vamos acabar a comer.